Ok, pessoal, bom dia. Por aqui Sairo Silva, psicólogo do esporte, trazendo para vocês aqui mais um complemento que eu tinha falado. Hoje com o assunto sobre estado de ativação. Esse pequeno vídeo eu ia publicar só a próxima semana, mas eu estava pensando que um pessoal me pediu, porque no vídeo anterior a gente falou sobre a questão da interação e o treinamento de habilidade psicológica no esporte e na prática do exercício físico. E como a gente está falando aqui a questão de memória, né, essas coisas, eu estava me lembrando, realmente o pessoal tem razão, ficava muito espaçado. Então seria importante que a gente já colocasse esse vídeo sobre a especificidade da ativação, do estado de ativação, porque até pela aquela questão, né, a memória de trabalho, né, depois de uma semana talvez a pessoa vá perdendo ali a lembrança do que viu nesse vídeo aqui anterior. Isso aqui é um mapa conceitual, pessoal. Isso aqui é um mapa cognitivo, um mapa conceitual. Eu trabalho sempre com isso. Isso aqui é um programa, né, o CEMAP Tools. Eu trabalhei muito tempo com isso, numa época que eu fui tutor de educação à distância pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, há um tempo atrás aí. E a gente tinha... Não, essa ferramenta não era específica de lá não. Essa ferramenta depois foi que eu, fazendo uns trabalhos, eu a usei também, muito bacana, que era livre. Então vamos aqui, só lembrando, né, eu vou abrir aqui, ó, o mapa que a gente trabalhou no vídeo passado foi esse aqui, ok? Então eu falei para vocês que na próxima semana, lá para terça-feira, eu ia fazer um desdobramento, uma explicação só sobre a questão da ativação, ok? Então aqui eu vou falar dela. Tá certo? Vou falar dela aqui, ó. Ela tá aberta aqui, vou abrir esse é o mapa. Então, tá aqui a questão da ativação. Todo esse desdobramento aqui que eu tinha falado sobre o THP, as funções executivas da mente e a interação social. Aí hoje, para complementar, vamos falar sobre a questão da ativação. Bem, vamos lá? Aqui, a ativação na realidade é um estado de ativação, ou seja, toda pessoa, para o que ela se predispõe a fazer, ela é ativada de alguma forma, como eu falei para vocês, no mínimo, né, praticamente dormindo, ou muito agitada, né, em estado de euforia, ok? E o que é na área da atividade física e da prática desportiva, claro, você tem que ter o mínimo, como eu falei da vez passada. E aqui vou trazer mais uma vez para vocês algumas. Isso aqui faz parte de um trabalho que eu tenho desenvolvido, tá entendendo? Porque na realidade eu vou esmiuçar com vocês aqui, esmiuçar assim, não de forma muito específica, porque não daria tempo, mas de maneira geral, as linhas que a gente pode trabalhar de estratégias para trabalhar a questão da ativação. Que a pessoa esteja sendo acompanhada especificamente por um treinador mental, né, um psicólogo do esporte, quer não, né, que ela esteja fazendo um trabalho por ela só, tá entendendo? Ela só se tentando melhorar a questão da ativação dela para ela avançar melhor na questão da prática do exercício físico e do esporte. Então vamos aqui. Bem, o estado de ativação, por essa figurinha aqui vocês estão vendo, né? Tem aqui várias práticas esportivas e do exercício, né? E o cérebro, né? Por quê? O estado de ativação é uma condição, de acordo com o que a gente está descrevendo aqui, ó, uma condição psíquica e física, para que a pessoa inicie e se conduza de maneira satisfatória no enfrentamento de desafios. Eu até tinha dito para vocês aqui, né? Naquela questão, falei no vídeo passado, uma pessoa vai fazer um concurso público e ela se ativa, né? Ela se prepara, ela entra naquela expectativa para chegar de forma corajosa, disposta, né? Com discernimento, sabendo do que quer para fazer. E no dia da prova, da avaliação, ela tem que estar ali naquele equilíbrio, né? Nem tanto para pouco, nem tanto para muito. Para ela, de forma equilibrada, se haver bem naquele desafio que é o concurso. Então, a ativação não é só para o esporte, nem para a atividade física. Naturalmente você vai se ativando para você ir enfrentando os desafios da sua vida. Mas como eu tinha dito, na questão do treinamento de habilidades psicológicas para a prática do exercício e
o esporte, a ativação é um dos fatores importantíssimos, porque no final das contas ela permeia todo o trâmite, todo o trânsito ali de conteúdos que tem no trabalho com a psicologia do esporte e do exercício, ok? Então vamos lá, ela tem duas dimensões, de forma geral ela tem duas dimensões, ela comporta duas dimensões fundamentais. Tem a dimensão física e tem a dimensão psicológica. A dimensão física, que a gente chama de somática, ou seja, corpo, o físico, ok? E a dimensão psicológica é a dimensão emocional. Aqui eu botei até uma figurinha aqui para exemplificar aqui. Então, por exemplo, a dimensão física, esse cidadão aqui fazendo esse exercício, ele certamente ele está minimamente ou equilibradamente ativado para fazer esse exercício aí para o braço, antebraço, essa coisa, numa academia, né? Ok? Nesse aqui, lembra a questão, essa figura aqui, já mais assim, forte, né? Ela lembra a questão emocional, né? Aqui uma pessoa, né? Uma imagem, uma pessoa aflita, questão emocional. Por que eu coloco essa figura aí? Porque a ativação, ela está bastante relacionada, ela dialoga, ela interage direto com a questão do controle emocional, tá certo? Você, para estar equilibradamente ativado para uma prática esportiva, um exercício físico, uma competição, alguma coisa que valha, parecida, você tem que coordenar bem a parte física com o seu emocional, o equilíbrio emocional, a questão psicológica, para não desandar a coisa, ok? E aqui eu faço aqui algumas sugestões de estratégia para alcance. Alcance de quê? Alcance da melhor forma, da maneira mais salutar de você se manter ativado, ou seja, de você se iniciar um estado de ativação que lhe conduza a se ater bem, né? Naquele desafio, naquela meta que você quer alcançar. Aqui no caso eu estou falando do esporte na prática do exercício físico. Mais uma vez aviso que pode ser para qualquer coisa. Essas estratégias aqui, esses métodos, são depois de pesquisas minhas. Essa aqui é uma construção minha, ok? Esses autores aqui, que eu botei as figurinhas deles aqui, eles não são exatamente da área desportiva, não são. A área esportiva tem poucos, principalmente da parte mais século XX para trás, assim, na área da psicologia mesmo. Mas a gente não pode abrir mão desses autores aqui, digamos, que são fundamentos da ciência psicológica. A psicologia nasceu lá em 1879, no laboratório de Leipzig, né? Com o psicólogo, filósofo William Wundt, né? E de lá para cá ela tem, né, seguindo o método científico, tá entendendo? E é uma ciência. Então, os fundadores da psicologia, dentro das linhas, né? No caso aqui eu trabalho com a psicologia cognitiva, tem a linha psicanalítica, tem a linha existencial, ok? Então, são vários autores. Então, aqui eu faço algumas sugestões de estratégias que você pode utilizar claro, orientado pelo profissional, tá entendendo? Essas estratégias aqui eu tenho feito, na medida das possibilidades, trabalhando em grupo ou em individual, porque a psicologia do esporte e do exercício físico, eu trabalho aqui individualmente ou em grupo, né? A partir de 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. A minha sala aqui, ela cabe até 10 pessoas bem, só que são 2 salas, né? Aqui é uma sala de atendimento individual praticamente, e ali é tipo um auditóriozinho. Então vamos aqui. Eu coloquei aqui esses balões aqui, que está sugerindo aqui as técnicas, as estratégias. Não quer dizer que todas vão ser utilizadas. Claro, eu posso trabalhar com todas, mas eu posso trabalhar só com algumas.
Elas são de cores diferenciadas, nessa cor azul aqui, mais clara, e nessas três aqui de cor verde. Essas no azul mais clara, elas dizem respeito à parte mais fundamental, à parte inicial do trabalho. Então, por exemplo, geralmente, quando você vai fazer um trabalho, não é só aqui comigo, mas talvez com outros profissionais, esse aqui é bem a minha cara aqui, que eu pesquiso há muito tempo todos esses assuntos aqui, há muito tempo mesmo, desde o começo dos anos 2000, entendeu? Então, você vai usar inicialmente alguma técnica de relaxamento, ok? Alguém pode perguntar, poxa, isso tem a ver com o esporte o quê? Porque a técnica do relaxamento, ela vai treinar a pessoa, ela vai oferecer à pessoa uma experiência para ela, de certa forma, aprender a relaxar. Eu estou falando aqui de estado de ativação. Então, o estado de ativação é um estado em que você está ativo no aqui e agora do que você vai fazer, na prática esportiva ou do exercício físico, no caso. Mas você, de antemão, antes você tem que aprender a relaxar. Para quê? Para você regular o seu estado de ativação. Que você regulando o estado emocional e você regulando também algumas coisas do seu desempenho físico. Quando você está desempenhando alguma coisa, você está numa técnica que eu uso, eu nem nomeei ela aqui, mas outra coisa que eu uso, que é reflexão na ação. Você vai sentindo, tomando consciência de cada movimento que você vai fazendo, ok? De acordo com os canais sensoriais. Então, as técnicas de relaxamento, ok? Aqui é algo parecido com a questão por exemplo, aqui, né, a posição lótus, né? Meditação, né? Digamos assim. Isso aqui é a posição lótus. Claro que você usa na yoga, na meditação, mas não quer dizer que seja exatamente meditação o trabalho de yoga, com yoga. Mas você pode relaxar independente de você estar nessa posição. É uma questão de treino. Isso aí é básico se você quiser se ativar melhor e regular sua ativação para a prática de qualquer coisa. Você tem que aprender técnicas de relaxamento. Aqui a gente faz também essa parte, tem que fazer, senão a parte prática, o THP, o treinamento de habilidade psicológica, ela tem muito de prática. Eu falo aqui nesses vídeos aqui, claro, eu estou aqui falando, então tá uma coisa muito teórica aqui, porque eu estou falando, mas ela se concretiza mesmo na prática em ações, em procedimentos, ok? Eu estou fazendo com vocês aqui uma espécie de uma psicoeducação, eu estou informando as bases sobre o que eu trabalho, psicologia cognitiva aplicada e treinamento de habilidade psicológica para o esporte e para o exercício físico. Depois a gente tem aqui outra coisa aqui que é a mentalização e a visualização. Aqui eu botei até uma figurinha aqui de Emily Coué, que é esse cidadão já falecido há muitos anos, do século XIX, ele que criou um fundamento importante, a teoria importante sobre a autossugestão ou auto-hipnose, né? Ele era farmacêutico, trabalhava na área de saúde e tem um tratado dele muito importante que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, mas a visualização é mais ou menos um lance assim, ó. Você trabalhar o seu cérebro, os seus canais sensoriais, para você antecipar, mentalizando, visualizando o que você vai fazer na prática do exercício, em um treinamento, ou numa prática real de treinamento desportiva, em competição, ou não. Então, você mentalizar e visualizar, eu tenho um vídeo só sobre isso também, sobre mentalização, está aí no YouTube, que eu vou explicando mais ou menos como é que ela vai se desdobrando. A visualização e a mentalização, na realidade, é um treinamento que a pessoa faz em si,
com auxílio do profissional, para ela vivenciar nos seus canais sensoriais, não é só na visão, as possibilidades, o trajeto, como se na prática fizesse. Por quê? Porque você tem o treinamento da técnica, daquilo que você vai fazer, você tem o treinamento do corpo, mas você tem que ter o treinamento psicológico, ok? E aqui eu botei uma figurinha aqui de um mapa cognitivo que eu tinha feito há um tempo atrás. Eu perdi porque meu computador deu um problema e eu perdi, mas eu consegui aqui, que são as ideias de Emily Cauê, as ideias que a gente trabalha na mentalização. Isso não sei se vai dar para ver aí, talvez não, mas eu vou explicando aqui para vocês os 3 princípios da mente de Emily Cauê, 1857, 1926. São 3 leis aqui, vocês vão ver muitos por aí, tem bastante, mas às vezes a gente não vê as pessoas se aterem a um conhecimento tão importante. Então, são 3 leis muito importantes: a lei do efeito dominante, a lei da atenção concentrada e a lei do efeito reverso, ok? Veja que coisa, você tem que ter uma ideia disso para você trabalhar a mentalização e a visualização, para você reforçar o que você quer. Tá lembrado daquilo que eu falei? Você partir para resolver aquilo que você está concebendo como desafio ou problema a resolver. Isso porque uma das primeiras estratégias que eu uso é um questionário. Eu vou com a pessoa, trabalhando com ela, a mente dela, para ela me dizer se aquilo é importante ela fazer. Aí entra a questão das técnicas de visualização e mentalização. Então, essas leis aqui de Emily Cauê são altamente importantes. Por exemplo, a lei do efeito dominante. Sempre que uma ideia for reforçada por uma emoção positiva, essa ideia terá mais força para realizar. Sempre. Sempre. Ainda há pouco, ou muitas vezes, por exemplo, eu fui fazer um treino há 3 meses atrás de corrida de rua. Aí eu gosto muito de correr na chuva. Aí tem um colega meu que tinha me dito: Sairo, coincidência, né? Eu pensei no dia anterior, de manhã, no final da tarde, ligou para mim: Sairo, tu vai correr amanhã? Eu disse: eu vou se estiver chovendo, e chovendo forte. Eu gosto de chuva forte. A gente do Nordeste assim, gosta de chuva forte. Aí, não é que choveu no outro dia? Eu já ia contente de correr na chuva e uma emoção legal, positiva, me reforçou a correr melhor ainda. Qual foi? Esse meu colega que corre num pace mais forte, e foi uma oportunidade, que ele é muito ocupado, de eu tentar acompanhá-lo. Só que ele corre num pace mais forte, mas eu correndo num pace mais lento do que o dele, mas eu tenho mais experiência de correr na chuva do que ele. O que aconteceu? Eu cheguei mais junto. Ele ainda chegou na minha frente, a gente foi ali, né, se revezando. Corridinha, assim, boa, foi muito boa. O que acontece aqui? Esse é o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Sempre que uma ideia for reforçada por uma emoção positiva, essa ideia terá mais força para se realizar. Quando eu disse que ia correr na chuva, eu talvez nem fosse, se aparecesse outro compromisso mais importante. Mas quando o meu amigo que corre melhor ia ser um incentivo para mim, aí eu já priorizei, mesmo com força, e a coisa aconteceu. Então, a nível mental é isso. Se você tem um pensamento em alcançar tal objetivo, e se você tem assim alguma dúvida, quando aparece uma emoção positiva que vai reforçar e vai explicar a importância de você atingir aquela meta, aí você fica mais firme. O cidadão vai fazer uma viagem assim, para conhecer uma cidade que ele nunca foi. Aí ele surgiu de repente uma emoção positiva, que nessa cidade estaria lá uma pessoa da afetividade dele, coincidiu de morar lá. Aí ele, agora é que vai dar certo, porque ele estava em dúvida que talvez
a viagem não desse certo, viagem de avião, o carro quebrasse alguma coisa, não, agora é que ele vai. Então, uma emoção positiva, ela reforça aquela vontade de se realizar. A lei da atenção concentrada. Toda vez que a mente se concentrar insistentemente numa ideia, essa ideia tende a se concretizar. Isso aí é central para a questão da visualização e da mentalização. O cara está numa competição, vai fazer natação em águas abertas, ele tem que nadar, sei lá, 1.500 metros, 3.000 metros. Aí ele mentaliza. Ele treina, faz o reconhecimento das boias, de onde ele vai passar, e depois ele vai para casa e faz o treino mental. Boia tal, é a boia branca, outra boia é a boia azul, outra boia é a boia amarela. Mentalizando. Mentalizou, como se estivesse fazendo na prática. No dia, ele ainda faz melhor. Por quê? Porque ele insistiu. Ele não teve, ele conseguiu aquela coisa que eu falei, né, no outro vídeo, né, de você ter objetividade e não deixar que algo, uma suposta novidade, atrapalhe aquilo que você aquela meta que você quer alcançar. E a lei do efeito reverso diz o seguinte: quando estiver em disputa insistente a razão e a imaginação, a vitória será sempre da imaginação. É forte isso, né? Quando estiver em disputa insistente a razão, o racional, o aqui e agora das coisas, o que é mais fácil de acontecer, mas e tiver uma imaginação insistente dizendo que pode acontecer de outra coisa, de outra forma, sabe o que acontece? A imaginação ganha. A imaginação ganha do real, porque ela é mais forte. Moral da história: quando você for imaginar e mentalizar, imagine e mentalize ao seu favor, a favor da sua equipe, a favor de você, do seu desempenho, da sua prática, fora do esporte, a favor de você, a favor da sociedade, a favor das coisas boas, porque nós às vezes entramos em um jogo, em uma suposta cilada, que a gente usa muita imaginação, mas no lado negativo. É o tal de que não vai dar certo. A pessoa apresenta um projeto bacana, faz uma coisa bacana e tal, mas não vai dar certo. E pior que o cara não tem argumento. E se você não tiver foco, não tiver nitidez do que você quer, você vai ser influenciado por essa imaginação negativa. Então, conte com a imaginação, mas a imaginação que está do seu lado, ok? Então, só essa explicação aqui, porque é muito longo, isso aqui seria uma aula só sobre esses 3 princípios da mente de Emily Cauê, ok? Então vamos para cá que o negócio tá avexado e o tempo está passando. Então nós temos aqui outra técnica básica, que é as técnicas de respiração diafragmática. Isso aqui só na prática, pessoal. Aqui um exemplo aqui, um pulmão, né? É só na prática. O atleta, principalmente, e os desportistas, os praticantes de exercício físico, nós, né, principalmente desse mundo ocidental, nós aprendemos a respirar só por aqui, sabe, pelo tórax, pela garganta, e a gente acha, por exemplo, que o nariz, ele é um órgão da respiração. Você respira pelo nariz. Não, você não respira pelo nariz exatamente. O nariz é a entrada de ar. Você respira pelo diafragma aqui. Então essa respiração diafragmática é a respiração para você relaxar, para você entrar na calma. Os yogis, o pessoal da meditação, fazem respiração diafragmática. Na prática a gente ensina, mas é mais ou menos assim. Por exemplo, você não respira pela boca. Quando você está correndo, claro, você vai buscar, você está nadando, você está na prática de exercício físico, você sopra, você expira, inspira pela boca. Prática de algum exercício, né? Na natação não, você não expira pela boca, não. Você não inspira pela boca, você expira, você joga o ar. Quer dizer, você expira quando você está fazendo a troca, né? Você vai buscar o ar, aí você, entendeu? E sopra
pelo nariz. Mas veja aqui, só voltando, a respiração diafragmática, ela vai ajudar na calma da pessoa, inclusive psicológica, a calma é psicológica, o psíquico do ser humano, a ele baixar o nível do aparelho psíquico dele, diminuir um pouco para ele se acalmar. Então é pela respiração. A respiração sai daqui, do pescoço, do nariz, e ela fica aqui. É aquela respiração que você, nessa posição, você não precisa abrir a boca, como se estivesse cansado, mas essa aqui, ó. Você usando o abdômen. É por isso que eu falei que na corrida eu corro com o meu sentido centrado no core, no abdômen. Porque se eu trouxer para cá, eu vou ficar lembrando da respiração aqui em cima, então eu me canso mais rápido. Então, a respiração diafragmática, ela puxa o sentido da respiração para o centro de gravidade do organismo. Isso aí também é treinado, ok? Para o que é isso? Para a pessoa relaxar, se tranquilizar mais, limpar a mente para o trabalho psicológico do THP e para uma melhor ativação. Então, esses aqui que eu falei, em verde aqui, em azul claro, verde, é as coisas básicas, ok? Agora aqui, nessas outras três, tem as técnicas, ok? Aqui, por exemplo, essa aqui, treinos de fundamentos com os mais experientes. O próprio professor de educação física, né, o técnico, eles já fazem isso. O professor, às vezes ele está fazendo, ele está reforçando, ele está melhorando o estado de ativação, principalmente da pessoa que está iniciando determinada prática esportiva, quando ele vai colocando, integrando melhor os experientes com os novatos, dentro de certas condições, para um experiente não estourar um novato, tá entendendo? Não mexer com o psicológico do novato e ele até desistir. Tem que ser ali nas coisas, nos fundamentos. Então, por exemplo, um jogador de futebol que ele é júnior e ele está chegando ali está trabalhando para ser um banco bom, para ser sub-20 bacana, e um dia chegar a titular, ele vez por outra ele faz um coletivo, faz um treino ali mais específico com um jogador já profissional, né? No voleibol, no basquete, na corrida, tá entendendo? Na própria natação. Por quê? Porque esse treino de fundamentos com os mais experientes vai inaugurar na mente do neófito, da pessoa que está chegando, o tal do eu posso também. O eu posso também tem muita força, entendeu? Ele tem muita força porque você se aproxima de quem já está fazendo, de quem tem um bom desempenho. Eu até, um vídeo aqui, deixa eu ver aqui se eu me lembro qual foi esse vídeo que eu coloquei, vamos ver aqui. Aqui, ó, tem esse vídeo aqui é um exemplo. Isso aqui é várias pessoas correndo. Se eu não me engano, esse vídeo é lá na Holanda. Lá na Holanda, lá na beira do mar. Parece um vídeo comum, né? Mas você vai observar que nesse treinozinho de corrida aí, isso é numa manhã de sábado ou domingo, final de semana, tem tudo que é gente correndo aí. Aí tem um corredor profissional, aí tem a criança, aí tem o idoso, aí tem senhoras, tem mulher, tem um jovem, tem gente andando, tá vendo? Todos aí estão, de certa forma, sendo experiência para alguém. Sendo experiência para alguém, porque não nos enganemos. Se você é experiente em alguma coisa e você vai conduzir alguém, passar sua experiência para uma pessoa que está aprendendo aquilo que você já é suficiente, não se engane. Às vezes, e muitas vezes, você, o experiente, aprende mais com o novato do que o novato aprende com você. Entendeu? Então todo mundo aqui aprende. Tá certo? Então, essa parte aqui. Então o treinamento, a coisa planejada, não é esporádica, planejada, gradativa, botando em tabela, você vai melhorando
os novatos adquirirem um melhor estado de ativação. Vou dar um exemplo. Você chegou numa aula e diz: hoje vocês vão treinar com a turma tal. Eu vou botar digamos que a turma B é melhor do que, mais experiente que a turma A. E o pessoal da turma A, você vai treinar hoje com a turma B. Aí você já, naquela palavra que você deu ali, você já ativou o psicológico para melhor daquela pessoa da turma A. Que diz: rapaz, o treinamento hoje eu vou testar mais meu limite. Então a pessoa se anima mais. Então o treinamento dos fundamentos para qualquer prática de exercício ou de esporte com os experientes ajuda no processo de ativação, ok? De regulação da ativação. E nós temos as outras duas técnicas aqui, né, que eu uso. O condicionamento psicológico. Condicionamento psicológico aqui, nenhum desses autores aqui, mais uma vez eu aviso, aqui é Johnny Watts, aqui é Vygotsky, Johnny Watts do behaviorismo, né, comportamentalismo, teoria do condicionamento, e Vygotsky, teórico da psicologia da aprendizagem, bastante importante, montou as bases da psicologia sócio-histórica, dialogou muito com Piaget e tal, e que eu vou falar também. Então, condicionamento psicológico. Se você pode treinar o THP, o treinamento de habilidade psicológica, quando ele vai, uma das técnicas é ajudar a pessoa a atingir determinado condicionamento psicológico para que ela, através de algumas chaves, umas chaves é alguns procedimentos, ela se ative. Eu até comentei isso hoje de manhã, quando a gente estava numa aula lá de natação com uma colega, eu falando, e falei para o professor Paulinho, eu falando que nessa questão do condicionamento psicológico, eu estava, quando a gente terminou, eu estava falando, a gente comentando assim, aí eu disse, por exemplo, para você se ativar, eu saí do mar, né? Foi um treinamentozinho hoje, a aula foi muito boa hoje. Aí eu digo, eu saí, mas eu ainda estou ativado. Então eu tenho uma chave para eu desativar. Uma chave pessoal. De qual ativação eu estou falando? Se eu saio de uma aula de natação do mar, a ativação, eu estava no clima. A gente foi nadando 1.500 metros, entrando e saindo no mar. Então, eu estou no clima ainda. Então eu vou me desativando para voltar à forma, porque senão eu vou chegar em casa nadando ainda. Tá entendendo? Ou correndo. Então eu vou me desativando. Aí eu tenho uma técnica própria que eu uso. Eu uso para ativar e uso para voltar à calma, para ir voltando à calma naquilo que eu estava fazendo. Aí eu disse até, vou fazer um vídeo até hoje, que eu estava preparando desde ontem, e vou falar disso aí, que são técnicas de condicionamento. Então tem umas figurinhas aqui que a gente vai explicando. Vou dar um exemplo aqui. Se vocês observem essa figura, ela dá gosto, não dá? Ela dá um gosto na boca da pessoa, né? Ela dá um gosto, claro, dá um gosto. Observem essa figura. Agora observem esse pequeno vídeo aqui também. E aí? Pode rir se quiser. Mas antes de aparecer esse vídeo sobre cinema, quando a maioria das pessoas viram aquele rapaz ali, aquele jovem com um saco de pipoca, em frações de segundo, foi a memória, foi a consciência, a imagem do cinema. Por quê? Porque na contemporaneidade, na nossa sociedade, na nossa vida, a gente condicionou pipoca a cinema, cinema a pipoca. O que isso tem a ver com ativação para atividade física e desportiva? É porque assim, sabe? Eu posso me ativar, eu tinha acabado de falar, treinar condicionamentos. Então, por exemplo, voltando aqui à questão da corrida, muitos atletas, eles se ativam, já tinha falado uma vez,
em fazer determinado tipo de alongamento. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um colega meu que quando ele está aquecendo para ir para uma corrida e ele está no processo de ativar, domingo tem uma corrida boa de 10 km, de 5 km, eu já imagino ele. É Gilberto, ele está lá, eu já sei como é que ele vai entrar no clima mesmo para começar a partir. Ele é atleta de elite. Eu fico observando, ele faz os alongamentos mais simples, aí quando ele começa a fazer ou no muro ou num poste assim, dentro da rua que ele está aquecendo, aí que ele faz o alongamento lá do tendão de Aquiles, aí depois faz a questão do posterior da coxa, o homem já está ativado, porque ele treinou isso, sabe? Ele quando está nos finalmente dos alongamentos dos membros inferiores, ele já está no nível ótimo de ativação para partir. É tanto que já quebrou em várias corridas quando tem um atrasozinho, porque se ele desaquecer, se aquele alongamento que ele fez for por água abaixo, voltar a calma a musculatura dele, e pelo aquecimento também rápido que ele fez, aí ele se desativa, porque ele conciliou o aquecimento e o alongamento a questão da ativação, ou seja, o melhor do físico e do psicológico dele está estabelecido quando ele está devidamente alongado, os membros inferiores, e aquecido, ok? Mas isso aí é uma coisa mais demorada. Você pode fazer, quando a gente faz treinamento de estado de superconcentração da mente, e a gente sempre observa isso, né? Que você pode testar, fazer algumas chaves. Eu vou dar um exemplo simples que eu faço comigo. Sempre que eu vou para uma corrida, até na natação mesmo, hoje eu fiz, tô aqui me lembrando, né? Tava chovendo e tal, aí a gente foi. Eu sempre levo uma garrafa d'água, tem uma mochila, eu vou de moto, aí quando eu desço da moto, aí eu dou uns 12, eu já tenho tomado água quando saio de casa, que eu não vou treinar sem ter comido nada, eu tomo meu café da manhã. Mas antes de eu entrar, eu pego a garrafa d'água, eu não estou com sede, mas eu dou uns 2 goles assim numa garrafinha d'água, aí aquilo, eu entro no clima, sabe? No clima do treinamento que eu vou fazer, seja para corrida, seja para natação, seja para qualquer outra coisa que eu vou fazer, é só com a garrafa d'água. Então eu condicionei a estar no meu melhor psicológico e físico, ou seja, no estado bom de ativação para desempenhar aquela atividade, se eu der 2 goles d'água. Isso aí é treinado. Estou falando aqui coisa simples, né? Estou falando de um colega meu que alonga, estou falando eu que tomo um gole d'água e assim por diante. Então, deixa eu ver aqui sim, eu tinha mostrado essa figurinha. E aqui é o Johnny Watts, é um dos fundadores do condicionamento, né? Condicionamento clássico e condicionamento operante, juntamente com Skinner, entendeu? Não são autores teóricos exatamente da psicologia esportiva, mas a psicologia esportiva vem da psicologia geral, então ela tem que seguir os fundamentos da psicologia geral, não tem como fugir disso. E eu dou graças a Deus que esses caras aí, a teoria deles é muito importante, que eles evoluíram, ok? E aqui tem algo muito curioso, que eu deixei aqui por último aqui, que é o treino focado na zona de desenvolvimento proximal. Até também comentei, né? O nosso amigo professor Paulinho, lá na aula agora, a gente saindo. Eu estava com uma colega, que a gente nada, tinha mais 2 ou 3 colegas, uns colegas lá, e eu sempre conseguindo ela, né? E a gente falando, eu digo, Paulinho, eu vou até fazer um vídeo hoje e vou mostrar para vocês lá. Nós temos a chamada Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP. A ZDP, deixa eu abrir aqui para eu mostrar para vocês. Estão vendo aqui? Nós temos 2 cidadãos aqui, né? Nós temos um aparentemente mais novo e nós temos um mais velho aqui apontando, né? Apontando uma direção, ele está apontando assim uma direção. Ó, você vai ali, você faça assim. Eu tenho aqui o experiente e o aprendente, né? O que está adquirindo experiência. Na zona de desenvolvimento proximal, o que é isso? Vygotsky, esse teórico aqui, esse homem era muito inteligente. Ele fez vários estudos ligando a questão do desenvolvimento à aprendizagem. Para desenvolver tem que aprender e para aprender tem que desenvolver. Claro.
né? Isso ele escreveu os seus fundamentos, muito bacana isso aí. Então, ele diz o seguinte: se você tiver a zona de desenvolvimento proximal, é a diferença entre o que você faz sozinho e o que você faz sendo acompanhado por alguém experiente. Entendeu? Então, lembrado aqui que eu falei para vocês, ó, o treino de fundamentos com os mais experientes. Vygotsky aqui, sem saber, estava montando as bases para a psicologia esportiva e outras especialidades da psicologia que alargariam muito para fora da psicologia da educação, porque Vygotsky, ele é muito citado, fundamenta muitos estudos e pesquisas na área da psicologia da educação, mas a ampliação dele é grande para muitas áreas outras da psicologia. Então, a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, ela vai nos dizer que é a diferença entre o que você faz só com o que você faz com uma pessoa mais experiente. Aí eu estava comentando hoje com o professor, né? Eu disse: ó, professor, sem querer, eu aqui acompanhando fulana, eu sempre vou acompanhando ela, eu estou medindo e eu estou vendo que eu melhorei, e os colegas melhoram também, na minha ZDP. O que é ZDP? ZDP é a zona de desenvolvimento proximal. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou treinar, vamos dizer que eu vou treinar amanhã de manhã. Eu saio para dar um trotezinho de 10 km. Aí eu saio com aquele meu amigo experiente que tem um pace um pouco melhor do que o meu. Aí eu vou correr com ele e eu faço. Aí eu tenho que ter uma referência, né? Eu faço esses 10 km com ele em 45 minutos com ele. Por quê? Porque ele me puxou. Aí quando eu vou fazer sozinho, eu só faço em 46, 47, 48, entendeu? Minutos. A diferença do tempo, olha, eu estou pegando como referência o tempo. A diferença é o tempo de 2,5 a 3 minutos entre eu fazer ele me puxando e eu fazer sozinho. Qual é o meu objetivo? É melhorar a minha zona de desenvolvimento proximal. Eu vou melhorar o quê? Eu preciso melhorar o meu desempenho chegando mais junto com ele. Então, quanto menor for essa zona, esse valor, não é 2,5 a 3 minutos agora, né? Nessa coisa que eu estou falando aqui, desse treino de corrida, então é 2,5 a 3. Se eu chegar a 2, eu já melhorei, é sinal que eu estou melhorando. Na natação a mesma coisa, eu estava falando hoje isso. Eu treino acompanhando um colega ou uma colega que tem um melhor desempenho, a minha zona de desenvolvimento proximal, ela vai ser tanto melhor quanto menor for, quanto menor for a diferença entre do que eu faço sozinho para o que eu faço acompanhado com outra pessoa. Se eu só faço uma coisa ótima e boa, bacana, eu estando acompanhado, e quando eu estou só a distância é muito grande, aí eu tenho um problema. Por que eu tenho um problema? Porque o meu desempenho cai. Isso prova que um dos fatores aí é a questão da autonomia, do controle emocional. Na realidade, em tudo que fazemos, nesse trabalho de interação que eu sempre falo, tem que ter interação, no final das contas, eu estou reforçando a minha autonomia. Eu interajo para reforçar a minha autonomia de numa situação só eu poder resolver. Então eu não tenho que ter medo da solidão. Mas na interação eu reforço nos momentos em que eu estou só. Ok? Então, a zona de desenvolvimento proximal é isso. E aqui eu fiz até um videozinho, acho que eu peguei até da natação, deixa eu ver se ele está aqui. Da natação, num treino que o professor Paulinho fez com a gente. A gente nada ali em Ponta Negra, em Natal, próximo ao Morro do Careca, e fomos numa praia nadando, que dá 1,6 km, 2 km, até a outra praia, que é chamada Prainha, indo e voltando da 13.500, 4.000 metros. Nesse dia, eu acho que eu só fui 2 vezes lá, ou 3.
Da segunda vez que eu fui, eu estava observando isso. Os mais experientes à frente e os mais aprendentes, né? Pessoal que precisava aprender mais atrás, seguindo aquele pessoal. E nesse dia eu melhorei muito meu tempo, porque eu estava seguindo um pessoal, assim, né? Mantendo a distância, tentando manter 10, 15 metros, né? Nadando atrás, de pessoas que têm experiência, que na natação no mar eu tenho muito que aprender, tenho que evoluir muito. E se eu for só, ninguém vai só para uma distância dessa, mas se você tiver que ir só, você já faz em mais tempo, tá entendendo? Acompanhando ali com um professor, um caiaque, você faz em mais tempo. E se tiver uma pessoa nadando com você, você vai fazer melhor, porque você está seguindo mais experiente. Vou dar esse vídeo aqui só para ver se ele abre aqui. Ó. Ele está em câmera lenta para exemplificar bem. Aqui, ó. Os colegas aqui atrás. Eu já vinha seguindo o outro ali na frente. O pessoal aqui, o professor, eu não sei se era Carlos ou Paulo, acho que é Carlos aqui, estava auxiliando a gente, um colega. Ó, o pessoal, tá vendo aqui, ó? Você vai seguindo, né? Passar de novo aí. Aqui na frente já ia o pessoal que nada bem mesmo, que faz um pace bom e tal, e sempre. Essa menina aqui, eu não sei se é a Micarla, mas aí, né? A gente sempre tentando, você sempre está pegando uma referência, tá entendendo? Porque você também busca uma referência na frente e alguém se referencia em você. Aqui foi no começo, né? Quando a gente saiu lá da prainha, foi logo no começo, acho que não tinha nadado aqui, só uns. Não tinha andado ainda 500 metros, não. Aí eu já fiquei lá atrás que o pessoal foi passando, né? Porque eu estou dizendo aqui que eu estou aqui nadando aqui um pouco aqui na frente, mas tinha um bocado de experiente atrás de mim. Passaram de mim. Ficou eu lá e tal, e foi bom que a gente não fica só, né? Na realidade saiu eu acho que Tiago e Micarla saímos juntos, foi exatamente. Então, pessoal, só para exemplificar como é importante, porque através da interação ela vai patrocinar um bom desenvolvimento, uma boa aplicação dessa técnica de zona de desenvolvimento proximal, ok? Então, ficou um pouco longo, mas faz parte. Eu espero que vocês vejam lá no YouTube e façam alguma observação. Então, lembrando, isso aqui são sugestões de estratégia. Isso aqui é uma coisa pessoal, minha. Nem todo mundo usa essas técnicas. Então, a azul aqui, nós temos as técnicas de fundamento para relaxamento e concentração, mentalização, visualização, tranquilidade da mente. E aqui as técnicas mais aplicadas para equilibrar, ok? Controlar a questão do estado de ativação. Isso para o esporte e também fora do esporte. Agradeço aí a atenção. Verifiquem lá, dêem uma olhada e podem fazer seus comentários. Um abraço, Deus abençoe e bom dia.